Só que aí você tem livros, né, que algumas religiões adotam, Outros livros sagrados. outros livros que foram considerados Ok. sagrados, mas aí você tem a Torá, você tem outras religiões que adotam, enfim, Sim, tem o Alcorão, o Alcorão. que é muito conhecido. E aí é possível não crer na Bíblia, que é onde fala a história de Jesus, e crer em Jesus, ou vice-versa? Dá pra conhecer Jesus fora da Bíblia? Fora, sem... Ó, eu acredito entendi. em crer em Jesus, mas essas histórias que estão na Bíblia aí, Entendi. eu acho que não. O Apocalipse é fantasioso, é muita história aí, alguém escreveu isso aí no momento lá, e pra mim não tem nada de sagrado. Tem essa possibilidade de você ter uma relação com Deus, crer que ele mandou o filho dele, apesar dessa fala de que ele mandou o filho dele tá na Bíblia, mas você achar que aquelas histórias ali, ou negar tudo, ó, eu acredito só em Deus. Pra mim não tem Jesus, não tem Bíblia, nada. Eu sei que tem uma força superior que é Deus, e ele não mandou filho de nada, e não tem negócio de palavra aí, foi escrito pelo homem aí, não tem nada de demais nisso aí. Tem essa linha, tem quem não. Quem desacredita totalmente na Bíblia, ou tem essa maneira que eu falei de você não crer em um, mesmo só estando lá a história de Jesus, eu creio em Jesus, mas não creio na Bíblia. Ok. Tem de tudo. Tem de tudo. Sim, tem de tudo. Mas quando eu digo tem uma linha realmente séria, levando em consideração esses estudos. Porque você pode achar um cara fora lá... da Bíblia? Não, eu falo assim, você pode achar um cara lá que o cara é assim. Mas também ninguém leva a sério aquilo. Mas tem linhas de pensamento que tem muita gente pensando daquele jeito, e aí começam uma religião a partir daquilo ali. Sim, tem demais. Tem demais. Talvez o que a gente queria, né, destacar aqui, acabou que a gente ignorou a religião. Não sei, né? Porque a gente precisa entender um pouco da religião. Por isso que eu falei que tem de tudo. Tem de tudo. De crença, de começa um grupo a acreditar de um jeito e dali a pouco vira uma multidão. Tem de tudo. Então, assim, o que a gente precisa entender, né? Religião, conceito de religião, né? Tem dois, assim, básicos, né? Um é de que religião é uma busca, é um estudo sobre uma determinada divindade. É um esforço, tá? Para conhecer determinada divindade. Em grupo. Ou individual. É uma religião. É uma prática, tá? E tem também um conceito de religião que é o esforço humano de chegar até a divindade. Seja ela Deus, qualquer outra coisa. Há uma divindade. Então, tudo isso é religião, certo? Certo. Então, nesse aspecto de que religião é um esforço humano para conhecer ou chegar até a divindade, nesse aspecto, Jesus não veio instaurar religião, nesse aspecto. Por quê? Porque se religião é um esforço daqui para cima, Jesus é aquele que veio de cima para baixo. Ele é o oposto. Ele é inverso. Caminho inverso. É o caminho inverso. Né? Tem até a etimologia da palavra religião, religare, né? É religar. Religar. Certo? Então, toda religião, ela tem por princípio esse esforço. Seja nos seus rituais, seja nas suas profecias, que tudo leva em direção à divindade que se acredita, né? Agora, com Jesus não é assim. É por isso que os judeus ficaram, assim, indignados com ele. E o final era aquele mesmo. Crucifica. Porque ele humilha as religiões. Jesus. Quando ele fala, eu sou o filho de Deus. Eu sou. Ele tá, né, ele invoca ali o nome Yahvé, né, o eu sou. Fala, eu sou
o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Então ele começa a mostrar para eles assim, eu sou Deus, eu vim até vocês. Não foi o esforço religioso de vocês. Nem que trouxe ele, nem que chegou até ele. Exatamente, né? Tem uma explicação para a religião, que a religião começa na Torre de Babel. Isso é antes do dilúvio, né? Os homens... depois do dilúvio. Que os homens, eles estavam unidos no mesmo propósito de fazer uma torre que chegasse até o céu. Quem é que estava no céu? Deus. Pelo menos é o que mandou a chuva, né? Porque a história do dilúvio todo mundo ficou sabendo. Ele foi o manda-chuva. Não mandou a chuva? Então nós vamos fazer uma torre que ele pode mandar a chuva que ele quiser, que nós vamos ficar lá perto dele. Entende? Nós vamos subir aqui nessa torre, nós vamos ficar junto com Deus. Então foi um esforço coletivo dos homens de chegar até Deus para se livrar dos seus problemas. Porque se tivesse um dilúvio novamente, eles estariam protegidos na torre. Então Deus vai e acaba com aquilo tudo, espalha os homens, confunde as línguas, certo? Espalha aquilo tudo. E espalhou a humanidade pela terra. E cada um agora fala um idioma. Então, a religião começa ali. A religião começa ali. Nesse esforço humano de chegar até Deus, né? E Jesus vem e acaba com isso tudo. Por quê? Ele é Deus vindo até nós. Entende? E o acesso é ele. Não adianta. Não é o que você faz. Não é a sua religião. Não é a igreja. É ele, Jesus. Entendeu? Então, as pessoas vão fazer suas religiões, vão desenvolver suas crenças, né? O que vai trazer vida de Deus para elas? Jesus. Jesus é o centro? Então, quando Jesus é o centro da vida do indivíduo ou do grupo, né, no coletivo, né, de uma sociedade, de um povo, quando Jesus é o principal, é inevitável a gente se parecer com esses primeiros que o conheceram. Entende? A gente vai... Porque Jesus não mudou. A gente mudou. A cultura mudou. Mas o mundo deu muita volta. Mas ele permanece. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele foi, é e será o mesmo. Eternamente. Entendeu? Então, a religião, ela pode começar aí, né? Igual no início da igreja, tinha muita heresia, né? Entrava muita distorção da compreensão de quem era Jesus, o conceito de trindade, né? E alguns grupos saíram daquilo ali, mas aquilo não permanece. Não permanece, porque é só religião. Entendeu? Se Jesus é o centro, aí a gente tem vida. E aí eu já nem sei se a gente pode chamar isso de religião. Né? Poderíamos classificar como religião, a nossa cultura classifica como religião, né? Mas eu precisei explicar aqui antes, né? O conceito de religião, o que Jesus faz, quem Jesus é, não desenvolve uma religião, desenvolve vida com Deus. Vida em abundância, vida que transcende, sabe? Vida de fé, né? Enfim, essa vida que Jesus propõe, né? Ele vai resumir, ele fala, né? Vida em abundância, né? Se vocês me seguirem, vocês vão receber vida em abundância. Então, é uma vida excelente, é uma vida superior, é uma vida maior. Eu falei do Sermão do Monte aqui, tem uma coisa que eu já preguei sobre o Sermão do Monte. Tem um detalhe lá, né? Mateus capítulo 5, aí fala assim, que Jesus subiu ao monte, né, subiu, e ali chamou seus discípulos para perto dele e começou a falar. Né? Então, ele começa a falar do reino de uma outra perspectiva.
de uma outra forma de ver, né? A multidão estava onde? Na planície, no sopé do morro, na base, certo? E ele estava num lugar Mais elevado. alto. Aquilo ali é um indicativo. Ali não está por acaso. Aquilo é um indicativo. Não teve outras vezes que ele fez discurso de frente para todo mundo? Né? Mas nesse momento ele sobe. Por quê? Porque no reino dele a perspectiva é elevada. Ele está falando para eles assim, olha, a vida comigo é numa perspectiva mais elevada. O nível aqui é outro. O profeta Isaías fala disso, né? Ele fala assim, que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos e que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Então, aonde Deus está passando, aonde Tá em outra frequência. a conversa de Deus está passando em outra frequência. A nossa está aqui, terrena, pecadora, as encrencas que a gente tem. Mas a conversa de Deus está passando em outro nível. Então, quando você crê em Jesus, você se entrega a Jesus, você se compromete com Jesus, aí você é chamado para entrar nessa conversa. Entendeu? Então, os conselhos são outros, a história é outra.